Olá, mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Hoje recebemos Marcos Pereira, ele que é presidente nacional do PRP, Partido Republicano Brasileiro. Com ele vamos falar todos os temas que envolvem a política brasileira e a homenagem que receberá da Câmara Municipal de Sorocaba neste sábado, quando será agraciado aí com o título de cidadão sorocabano, numa iniciativa do vereador Pastor Irineu Toledo. Também nesta homenagem estará sendo agraciado com o título de cidadão sorocabano o deputado federal Celso Russomano. Na nossa tribuna de formadores de opinião estão Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em Direito do Consumidor. Marcos Pereira, obrigado por estar aqui. Obrigado, Oliveira, uma alegria estar com vocês, um abraço para todos os telespectadores do Canal 23 e também uma alegria estar aqui com o Dr. Claudinei e o Dr. Anselmo, que são nossos colegas de profissão. A satisfação é nossa em recebê-lo aqui no Direto ao Ponto. E já vamos com a nossa pergunta direto ao ponto. A dificuldade para compor com sua própria bancada no Congresso Nacional e uma oposição bem mais articulada neste mandato faz com que o governo da presidente Dilma Rousseff seja um governo fraco? Olha, a sua pergunta realmente é uma pergunta oportuna. O governo é um governo que dialoga pouco. Até a entrada do vice-presidente Michel Temer na coordenação política, que, diga-se de passagem, esse diálogo melhorou bastante, fez com que o governo começasse de forma não tão forte como fora no primeiro mandato. Eu diria que é um governo que está agora, com a ascensão do vice-presidente Michel Temer à coordenação política, está se reerguendo e que tem tudo para fortalecer. Esse diálogo com a base e com o Congresso como um todo, Oliveira, é muito importante. E eu tenho dito que o PRB, não obstante seja um partido da base, não é subserviente. A postura adotada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo senador Renan Calheiros, presidente do Senado, no endurecimento dos debates no Congresso Nacional, é benéfica para o país? Olha, toda postura de independência do Legislativo e dos poderes entre si é benéfica para o país, é benéfica para a democracia. Aliás, Oliveira, foi esse o motivo que nos atraiu, que atraiu ao Partido Republicano Brasileiro, a bancada do PRB, os seus 21 deputados eleitos, a apoiar o Eduardo Cunha para presidente da Câmara dos Deputados. Justamente a promessa de tornar a Câmara independente, porque os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Marcos, vou sair até um pouquinho da pauta aqui, para a gente poder ter uma conversa um pouco mais tranquila com você e para o nosso telespectador poder conhecer um pouquinho da história do PRB, que é o Partido Republicano Brasileiro. Quero que você fale um pouco sobre o PRB. Claro, com muita alegria. O PRB é um partido jovem que nasceu em 25 de agosto de 2005. A sua primeira eleição em 2006, o vice-presidente Zé Alencar foi reeleito para vice-presidente da República e o PRB naquele ano elegeu um deputado federal e 6 deputados estaduais. Agora, em 2010, na segunda eleição geral, elegeu 8 deputados federais, elegeu um senador pelo Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e elegeu 19 deputados estaduais. No ano passado, na nossa terceira eleição geral, nós elegemos 21 deputados federais, saímos de 8 para 21, foi o partido que mais cresceu numérica e percentualmente. O nosso mote principal é aquele que foi dado pelo próprio Zé Alencar, antes da sua morte, quando participou da fundação do partido, quando ingressou nas fileiras do partido, que é o resgate da boa política e do republicanismo. Já abro para os nossos formadores de opinião. Doutor Claudinei Fernando Machado, sua pergunta. Marcos, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Obrigado. E muito se falou, você aí disse bem
a questão da assunção do vice-presidente Michel Temer à coordenação política. Muitos disseram que isso seria uma renúncia branca da presidente, delegando ao PMDB a articulação política do seu governo. Qual é a visão de você, como presidente do PRB, dessa manobra do governo? Olha, há uma dificuldade, aonde o PT governa, há uma dificuldade de diálogo. Isso é um fato. Mas você não é da base aliada? Sim, aliado, assim? mas não subserviente, já lhe disse. Sim, okay. No início do programa, você lembra? Então, nós temos dificuldade de diálogo. E essa articulação política não vinha sendo bem feita. É fato, é público, é notório. Inclusive saiu publicado nos grandes jornais que eu pessoalmente tive divergência com o ex-ministro Pepe Vargas, quando do apoio ao Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Eu acho, Claudinei, que não é uma renúncia, porque o vice-presidente Michel Temer é a segunda pessoa, é o segundo homem na hierarquia sucessória. E como vice-presidente da República, é o próprio governo. O PRB é base, o PMDB é governo. Já abro para o doutor Anselmo, sua pergunta. Marcos Pereira, seja bem-vindo à cidade de Sorocaba, ao programa Direto ao Ponto. Com relação, como que o senhor tem visto, como presidente do PRB, a questão da política econômica do governo em relação ao ajuste fiscal? Anselmo, muito obrigado. A alegria estar aqui com você e com todos os telespectadores, o Oliveira e o Claudinei. Nós temos visto com muita preocupação. É verdade, eu dizia isso recentemente numa entrevista que dei em Campo Grande, numa rádio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que o governo errou. O governo não foi responsável na condução da política econômica. Isso é um fato. Agora, precisa se corrigir. E nós não podemos ser daquela torcida do quanto pior, melhor. Quanto pior, pior. E nós agora pensamos que nós temos que olhar o Brasil acima das ideologias partidárias, acima das siglas partidárias e dar um voto de crédito ao ministro Joaquim Levy, que é aprovado pelo mercado, que é aprovado pelo sistema econômico, e por isso nós temos, de certa forma, apoiado que os ajustes têm que ser feitos, que os cortes têm que ser feitos, porque senão a população, sobretudo a mais carente, é que vai sofrer no final das contas. Eu fiquei preocupado aí com esse senão que você coloca, porque eu estou com uma informação, inclusive, da Folha de São Paulo, que está chegando, onde o líder do governo, ele diz que o país quebra se as medidas provisórias do ajuste não forem aprovadas. É a matéria que chega agora em minhas mãos aqui. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, ele acusou os senadores do PT contrários ao ajuste fiscal de Dilma Rousseff de fazer firula e afirmou que o país quebra caso o Senado não aprove as medidas provisórias de aperto nos gastos trabalhistas e previdenciários. Como você vê essa nota que chega, Marcos? Eu vejo com muita preocupação. Na Câmara dos Deputados, essas medidas foram aprovadas. A primeira delas, a medida provisória 665, que tratava do seguro-desemprego, do seguro-defeso, entre outros temas, foi aprovada com uma margem muito apertada, de apenas 25 votos, e agora é a vez do Senado. E eu penso que os senadores têm que ser responsáveis com o Brasil, porque se o Brasil quebrar, todos nós sofreremos. No Direto ao Ponto, nós estamos recebendo com grande satisfação Marcos Pereira, ele que é presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Dr. Claudinei Fernando Machado. Marcos, com relação à Operação Lava Jato, qual é a sua posição vendo aí, sentado na tribuna dos espectadores, bendito, ver tantos outros políticos de outros partidos aí enredados nessa operação que podemos afirmar que é a maior dos últimos anos assim, encabeçada pela Polícia Federal? Olha, Claudinei, a nossa análise é com muita preocupação. Por outro lado, preocupação no sentido de que a população brasileira, ela está reclamando com razão esse cenário. Nós nunca vimos uma corrupção, uma situação tão grande de corrupção, de volumes tão grandes
nesse Brasil. O panelaço se justifica, as manifestações nas ruas se justificam diante desse cenário? Se justifica. As manifestações, todas elas se justificam desde que sejam ordeiras, desde que sejam democráticas. E nós, por um lado, como partido político, estamos felizes porque não temos nenhum dos nossos membros, nenhum dos nossos companheiros envolvidos nesses escândalos. E torcemos e trabalhamos e pedimos que esses sejam julgados, sejam aqueles que são culpados, sejam condenados, para que fique de exemplo e que a política possa melhorar. Respondido, doutor Claudinei? Sim, muito bem respondido, e é justamente por isso que eu falei que estava na bancada dos espectadores, né? Porque nós não vemos aí integrantes da sua bancada envolvidos nessa situação. Agora, já engatando uma outra pergunta, a lei da terceirização, o que o senhor me diz? O Partido dos Trabalhadores atacando efetivamente os trabalhadores na terceirização? Olha, hoje a terceirização no Brasil, ela não tem regulamentação. E é preciso regulamentar. A regulamentação que existe é pífia, ela é insuficiente, e o PT, a maioria da bancada do PT na Câmara votou a favor. Agora o Senado tem alguns senadores que estão contra, mas a base do partido em si, ela tem se manifestado contra. Mas é uma legislação que, se você lê, e eu fiz isso, os artigos e o objetivo, o espírito da lei, aonde ela quer chegar, você vê que ela vai trazer muitos benefícios para os trabalhadores terceirizados que hoje não têm. Marcos, eu quero só fechar esse bloco de um assunto também que estava fora, mas eu sei que você é ligado à área da comunicação, a regulamentação da mídia proposta principalmente pelo Partido dos Trabalhadores. Qual é a sua análise sobre essa questão? Muito oportuno, Oliveira, a sua pergunta. No meu discurso na convenção do partido, em junho do ano passado, em que declaramos apoio à reeleição da presidente Dilma, eu disse de forma clara, está nos anais, está no meu site, de que o PRB jamais transigirá com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão. Rui Barbosa dizia: a imprensa é a vista da nação e ela tem que ser preservada a todo custo. Com grande satisfação, estamos recebendo hoje no Direto ao Ponto o presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o Direto ao Ponto. Voltamos já. Voltamos no Direto ao Ponto com o doutor Marcos Pereira, presidente nacional do PRP, Partido Republicano Brasileiro. Marcos, reforma política sai do papel e vai para a prática? Está prometendo, né? Está prometendo. Essa semana é uma semana decisiva, em que vai ser pautado o tema no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos ver o que vai sair de lá, porque não há consenso entre os deputados. Então, ela vai ser uma reforma política após a sua aprovação. Já estou falando em aprovação, né? Estou naquela uma da mãe de Iná, querendo acreditar que vai acontecer. Será que após a sua aprovação, ela será aquela que contempla todas as cobranças da população, da sociedade brasileira no processo eleitoral? Ou a possível, nem para o mar, nem para a terra, aquela que for possível dentro de um ajuste, dentro de uma coxa de retalho mais uma vez? Oliveira, o que eu tenho visto em Brasília, essa semana eu estava em Brasília, todas as semanas eu vou a Brasília, o que eu tenho visto em Brasília é que o que vai sair é o que for possível. Infelizmente, porque não há consenso, são 513 deputados, precisa-se de 308 votos para fazer a reforma nos quesitos que são matérias constitucional. Para fazer uma emenda à Constituição, precisa de 308 votos e não há consenso. Por exemplo, se você me permite rapidamente, o que o líder do PMDB na Câmara, o presidente da Câmara, o líder do PMDB na Câmara, que é o segundo maior partido da Câmara e que tem a presidência da Casa, defende é que se aprove o chamado distritão. O que seria isso? Seria, por exemplo, Sorocaba tem 20 vereadores, então os 20 vereadores mais votados seriam eleitos. Essa é uma proposta que não há consenso, porque todos os cientistas políticos que foram ouvidos em audiência pública
são contra esse modelo. Seu partido é favorável a que modelo? E ele só existe na Jordânia e no Afeganistão. É um país super... Não é um modelo... Não é um modelo, né? Extremamente democrático. É, algo fantástico. Pois é. Então, o PRB vai defender que se mantenha o sistema proporcional, talvez discutindo as coligações, porque o problema que a população mais reclama é a questão da coligação. Você vota no candidato de um partido e elege de outro partido. Sim. Então, o sistema proporcional é importante. Todos os cientistas políticos ouvidos pela comissão defenderam a manutenção do sistema proporcional, porque ele permite a representatividade das minorias, isto é, das mulheres, dos negros, dos gays, das pessoas que defendem os seus temas. E nós, então, defendemos que esse sistema seja mantido com aperfeiçoamentos. Doutor Anselmo, sua pergunta. Marcos, com relação à reeleição, qual a posição sua do PRB? Nós somos contrários à reeleição, está na pauta do Congresso esse tema. A proposta que foi apresentada pelo relator é de que, na eleição de 2016, o vereador e o prefeito será eleito, Anselmo, por 6 anos, e o que foi eleito em 2018, o governador, o presidente, deputados federais e estaduais, seja eleito por 4 anos, para que a partir de 2022 se unifiquem as eleições. Então votaremos, se for aprovado, de presidente a vereador a partir de 2022 e com mandatos de 5 anos, sem possibilidade de reeleição para o executivo. Doutor Claudinei? Existe um juiz de direito, Dr. Marlon Reis, que ele traz uma proposta de alteração do nosso sistema. O senhor tem conhecimento dessa proposta? Tenho conhecimento, eu não conheço o Dr. Marlon pessoalmente, já li alguns livros, algumas publicações, alguns artigos dele. A proposta dele é do distrital misto. Sim. E esse tema não é o que está hoje mais forte na Câmara. O que está mais forte é o distritão, como eu acabei de explicar agora há pouco, e a manutenção do sistema proporcional. Agora, o presidente Eduardo Cunha disse que vai colocar para apreciação do plenário os 4 sistemas, e o que tiver mais votos é o que vai passar. E com relação à questão da obrigatoriedade do voto, facultativo ou obrigatório, o senhor acha que o eleitor brasileiro está preparado para o voto facultativo? Olha, eu acho que o eleitor brasileiro pode se preparar, mas infelizmente ainda não está preparado, sobretudo no norte, no nordeste do país, onde as pessoas vão às urnas por uma dentadura, por uma cadeira de roda, e se hoje elas vão para votar por isso, amanhã elas, se não forem obrigadas, irão votar por isso também. Marcos, e o horário eleitoral gratuito? Como você vê essa ferramenta usada pela classe política? Eu acho que é importante que não é gratuito, né, Oliveira? Porque há uma renúncia fiscal do Estado, as emissoras de rádio e televisão, elas descontam do seu imposto de renda o valor que, em tese, elas ofeririam se estivesse vendendo aquele horário. Eu acho que é uma importante ferramenta para o debate, mas nós somos contra, e foi falado isso também na reforma política, que seja feita a propaganda eleitoral como se está fazendo hoje, com o uso exagerado de marqueteiros e de truques de edições e truques de gravações. O ideal seria que o debate fosse ao vivo, se não for possível ao vivo, que fosse aquele que a gente chama a câmerazinha cortada ali, 3x4, e o candidato falando sem edições, porque aí evita-se o que falávamos agora, o que vocês comentavam agora há pouco no bloco, da promessa que muitas das vezes na campanha vende uma fantasia e depois que se ganha a eleição não se cumpre. Marcos, ouvindo a sua fala muito responsável, mas a interpretação que eu tenho, ouvindo aí o que corre dentro dos bastidores do Congresso Nacional, é que poucas mudanças nós teremos nessa chamada reforma política, não aquilo que a sociedade espera. Por exemplo, o financiamento de campanha, como que está se desenrolando dentro do Congresso para ser aprovado? Pois é, a sua pergunta é excelente. Primeiro, quero deixar claro para todos os colegas aqui e os telespectadores que o PRB é contra o financiamento público de campanha. Contra, porque não tem como você tirar dinheiro dos cofres públicos para colocar em campanha, já que nós não temos para a saúde e para a educação. Agora, o que o relator da proposta da emenda constitucional da reforma política propôs é o financiamento misto, continuaria, financiamento público que vem do fundo partidário, e o financiamento empresarial continuaria, só que com um teto.
Hoje não tem, o teto é percentual. Pessoa física só pode doar 10% da sua renda, pessoa jurídica 2% do seu faturamento do ano anterior. Sim. A partir dessa proposta, se for aprovada, vai ter um limite quantitativo que hoje não tem. Ô Marcos, mas a questão não é nem a questão, é o fato do financiamento em si, é o Caixa 2. Esse não parece que independente dos modelos, ele sempre vai continuar existindo. É verdade, infelizmente, é um assunto que é cultural e que nós temos que trabalhar, e, a meu ver, criminalizando a prática do Caixa 2. Existem propostas de projetos de leis para criminalizar o uso do Caixa 2, mas, infelizmente, aquela casa, o Congresso Nacional, só anda sob pressão da população. Então é bom que os telespectadores pressionem, quem sabe sai, né? Doutor Anselmo? Marcos, com relação a alguns pontos da reforma política que possam ser aprovados, isso não acabaria com os pequenos partidos? Sim, a cláusula de barreira é um tema que está muito forte, fim das coligações também, isso pode acabar com os pequenos partidos. E, entretanto, Anselmo, o Supremo Tribunal Federal já julgou que a cláusula de barreira é inconstitucional. E em rara decisão por unanimidade, porque você, como advogado, como eu, Claudinei, nós somos advogados, sabemos que pouquíssimas decisões do Supremo Tribunal Federal são julgadas por unanimidade. Sempre tem um voto vencido, algo do gênero. E a cláusula de barreira já fora julgada por inconstitucional, por unanimidade, mas esse tema volta agora à baila na reforma política. É um clamor da sociedade, mas muito mais do que da sociedade, do que dos políticos. Fecha em 5 segundos uma pergunta, doutor Claudinei. A jabuticaba brasileira da suplência do senador, que não concorre à eleição, nada, e ele somente é indicado. O que o senhor me fala disso? Hoje, nós somos favoráveis à mudança. Já existe uma proposta que mudará isso e o suplente não poderá ser, será um suplente somente e não poderá ser parentes. Eu acho que esse é o melhor consenso, já que é uma eleição majoritária e existe a figura do vice-prefeito, do vice-governador, do vice-presidente. Hoje nós temos o exemplo do Edson Lobão, né? O Edson Lobão, senador, o pai saiu para assumir o ministério em um determinado período e o filho assumiu. É esse tipo, esse modelo que deixa... Esse modelo já está aprovado no Senado, que deixa de existir. Correto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, estamos com grande satisfação recebendo nesta edição do Direto ao Ponto o presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro, Dr. Marcos Pereira, e no próximo bloco nós vamos falar a respeito amanhã, ou seja, neste final de semana, ele recebe, neste sábado, ele recebe o título de cidadão sorocabano e nós vamos conversar um pouco mais. O Direto ao Ponto volta já. Voltamos com Direto ao Ponto, conversando com Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Marcos, quantos partidos tem hoje o Brasil? Não quero ser indelicado. 30 e poucos, doutor Claudinei, é isso? Olha, 30, isso muda tanto que... 32. 32 partidos registrados, 28 partidos com representação no Congresso Nacional. 28 partidos. E mais 50 em fase de registro. Alguns que estão querendo chegar aí. Você não tem nenhuma obrigação de falar todas essas siglas, você tem que defender o seu partido. E automaticamente tem horas que nós, no dia a dia aqui, lidando com essa questão, podemos até nos confundir. Mas o partido do que o Marcos é presidente é o PRB. Se em algum momento você ouviu eu falando PRB, apague. O que vale é o que está no GC. Ok, Marcos? Tá bem assim? Muito obrigado. Ok, Marcos. Marcos, com grande satisfação estamos recebendo aqui hoje no Direto ao Ponto. Neste sábado é um dia muito importante para você e para o deputado federal Celso Russomano, que é um defensor aí do direito do consumidor, a exemplo do doutor Anselmo Bastos. E quando você estará recebendo o título de cidadão sorocabano. E automaticamente a cidade também ganha com uma pessoa como você, uma pessoa que tem uma articulação interessante, política, e que automaticamente não fica apenas no título, mas creio que vai desenvolver, conversava inclusive com o vereador Irineu Toledo, várias atividades, vários projetos para a cidade de Sorocaba. Como você vê esse momento? Olha, eu vejo, Oliveira, com muita satisfação, eu sou muito grato ao vereador Irineu, que propôs esse projeto que concede o título de cidadão
de Sorocaba para mim e para o deputado federal Celso Russomano, hoje o deputado mais bem votado do Brasil, porque isso aumenta a nossa responsabilidade e estreita o nosso vínculo já existente, mas estreita esse vínculo com a cidade, com a sociedade sorocabana. Certo. Por isso, nós como presidente, eu como presidente nacional do partido, o Celso como deputado federal, líder da bancada do partido na Câmara, e em São Paulo nós temos 8 deputados federais. Sim. Em São Paulo. Dos 21, 8 são em São Paulo. Os nossos 4 deputados estaduais, todos eles, sob a nossa liderança, sob a nossa presidência, estarão com os seus olhos voltados para os problemas e para a solução dos problemas da cidade de Sorocaba. Nós falamos, inclusive, há pouco da questão do trem interligado. Exatamente. É uma bandeira que dá para vocês trabalharem. Tem o vereador Irineu aqui, tem São Paulo, esses deputados, dá para cobrar, né? Nós vamos juntar forças, eu vou conversar sobre isso com o vereador Irineu, vamos fazer uma reunião em São Paulo com o vereador, com os deputados estaduais e também com os federais, porque o governo do estado precisa dos deputados federais. E vamos ao governador. Eu recebi um recado essa semana do secretário estadual de esporte, que é do meu partido, de que o governador me chamou para ele quer tomar um café comigo. Então nós vamos ver se fazemos essa reunião antes e vamos lá então, já agora, como cidadãos sorocabanos, eu e o Celso, vamos lá fazer uma pressão para ver se a gente pode ajudar nessa questão. Que ótimo. Doutor Anselmo? Com relação ao potencial, né, a análise sobre o potencial da cidade e da região metropolitana de Sorocaba, Marcos? Nós temos um trabalho na na Assembleia Legislativa muito forte para que a região seja aprovada, para que a agência que foi votada essa semana também seja regulamentada, seja implantada, porque funciona efetivamente. Porque às vezes aprova no papel, na lei, mas não na implanta prática, ou não funciona. Justamente. Porque Sorocaba e região é uma região importantíssima, Anselmo, não só para a região ou para o estado, mas para o Brasil, porque é um local estratégico, é um local que tem indústrias muito fortes, a instalação da Toyota, por exemplo, nós temos aqui um polo universitário fantástico, então Sorocaba pode contar comigo, pode contar com o PRB de Oliveira e pode contar também com o Celso Russomano e todos os nossos companheiros lá em Brasília. Peça para os seus deputados lá em Brasília votarem a reforma política de uma forma racional, que daí vai diminuir o número de partidos, nós não vamos confundir tanto, né? Enquanto for essa coxa de retalho aí, sempre existe a possibilidade. Doutor Claudinei. É verdade. Bom, já declarou seu amor para o Sorocaba, já declarou que conhece a fundo aqui a nossa cidade. O PRB, eleições 2016, planeja ter uma candidatura própria? Em Sorocaba. Em Sorocaba? Ô, Claudinei, veja bem, o PRB não disputa eleição por disputar, não lança candidatos para meramente negociar. Porque, infelizmente, isso acontece em outros partidos. A pessoa se lança candidato somente para se valorizar e para valorizar a retirada da candidatura. O PRB poderá sim ter candidato, hoje nós não temos um nome ainda consensado, mas se nós conseguirmos uma liderança, um nome, uma pessoa de bem e do bem, que tenha princípios republicanos, isto é, o interesse público acima de todos os interesses, nós poderemos lançar sim candidato em Sorocaba. Eu gostaria muito que isso fosse possível, mas não faremos isso somente por fazer. Está satisfeito com a resposta, doutor Claudinei, ou quer mais? Não, eu estou satisfeito. Nós precisamos mais de estadistas do que de fisiologistas. Doutor Anselmo? Qual a importância em estar recebendo esse título de cidadão sorocabano, Marcos Pereira? A importância é muito grande, porque Sorocaba, como falávamos agora há pouco, é uma cidade polo. E a gente fica muito orgulhoso, fica muito satisfeito, porque é um reconhecimento ao trabalho que a gente faz, não só na região, como presidente nacional do partido, mas um trabalho que a gente faz por todo o estado e por todo o país. Agora, eu não me furtarei da responsabilidade. Ô Marcos, e qual que é o projeto
É lógico que se estiver sendo mantido as 7 chaves, você não vai abrir aqui. Mas pelo menos sinalize para a gente, porque recentemente, olha, rapaz, eu vou te falar o seguinte, foi um prazer conhecê-lo, mas o que você apareceu na TV, no horário eleitoral, gratuito, é o PRB, e lá vem o Marcos, é o PRB, 30 segundos. Qual que é o projeto do partido com você, ou com o partido como um todo para as próximas eleições? O nosso projeto, Oliveira, é continuar contribuindo, é continuar trabalhando para que haja o resgate. Eu estive, falava com você agora há pouco, fora do ar, eu estive em 2 meses em 12 estados da federação, levando um discurso que não fica só no discurso, mas que nós tentamos levar para a prática e procuramos fazê-lo, que é o discurso do resgate da boa política. Eu não tenho, por enquanto, nenhum projeto definido pessoal, político, eu sou apenas o presidente nacional do partido. O meu projeto de curto e médio prazo é continuar crescendo, porque quanto mais pessoas de bem e do bem se envolverem, os do mal vão ficando para trás. O PRB, ele tem uma base, principalmente, posso estar equivocado, mas você me corrija, religiosa. Vários integrantes de determinadas religiões fazem parte do PRB. E nós temos o senador Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Há um trabalho para o Marcelo Crivella, inclusive nas próximas eleições, 2018, disputar a presidência da República, em função disso que você está correndo esses vários estados, fortalecendo o partido? Não, nós estamos fortalecendo o partido porque é um partido jovem que, como você me deu a oportunidade no bloco anterior, vai fazer ainda 10 anos, agora no dia 25 de agosto próximo. A minha missão é fortalecer o partido para que a gente possa protagonizar e ter força para discutir e defender os nossos ideais. O Crivella é um grande quadro, é um grande político no Rio de Janeiro, tem uma densidade... Qual é o nome de maior ascensão hoje dentro do PRB? Nós temos o Crivella e temos o Celso Russomano. O Celso Russomano. São os 2 maiores. Certo, um em cada estado, em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Exatamente. E nos 2 estados mais importantes, vamos dizer assim, ou 2 dos estados mais importantes da federação. Ok. Doutor Claudinei, sua pergunta? Dentro dessa linha, para o estado de São Paulo, quais são os projetos do PRB? Você diz em termos eleitorais ou em termos eleitorais? Não, nós teremos o ano que vem, já lançamos inclusive na Convenção Nacional do Partido há 15 dias, que me reconduziu a presidente nacional por mais 4 anos, lançamos a candidatura do Celso Russomano, a pré-candidatura do Celso Russomano a prefeito da capital. E estamos reforçando o partido em várias regiões do estado, nas regiões metropolitanas sobretudo, para disputarmos as prefeituras e, quem sabe, todo partido que quer crescer, e esse é o objetivo do partido político, quer chegar ao poder. Quem sabe em 2018 termos um candidato a governador. E só me permite rapidamente, para que não fique nenhuma dúvida, o PRB quer sim e um dia terá candidato a presidente da República. Eu não sei se será Crivella, se será Russomano, se será um outro quadro do partido. E quando também eu não posso dizer, porque isso, como disse para prefeito de Sorocaba, vale para presidente, vale para governador. Não lançamos somente por lançar. Ok. Como você vê, até para a gente aí caminhando para o final, como você vê a representatividade do PRB na Câmara de Sorocaba? E qual é o projeto para 2016? Em Sorocaba nós temos um vereador, que é o Irineu, que já está no seu 4º mandato, 2 pelo PRB, esses 2 últimos mandatos pelo PRB, e nosso projeto para o ano que vem é, no mínimo, aí, dobrar essa bancada, porque nós temos certeza que as pessoas que têm vestido a camisa do PRB poderão contribuir com uma política limpa, com uma política transparente, porque é isso que a gente tem levado por todo o Brasil. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Foi um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto, nesta data em que você recebe o título de cidadão sorocabano na cidade de Sorocaba. Aliás, fico feliz porque eu também sou cidadão sorocabano e fazemos parte aí, a partir do momento que você receber esse título, estaremos fazendo parte dessas homenagens da Câmara juntos aqui. Então eu quero que você olhe para a câmera número 3 e fale da importância deste momento em que você, e também nesse momento representando o deputado Celso Russomano, tem em relação a este título.
Oliveira, muito obrigado aos seus telespectadores, um grande abraço para todos os agora concidadãos, e esse título coloca sobre mim, coloca sobre o Celso, e conheço bem o Celso Russomano, uma responsabilidade, porque os nossos vínculos com a cidade agora estão muito mais estreitados do que antes. Poderemos e faremos muito mais por aqui. Obrigado ao Claudinei, obrigado ao Anselmo, uma alegria estar com vocês e poder contribuir e compartilhar um pouquinho das nossas ideias. TVR, direto ao ponto, Sorocaba, de braços abertos, sempre lhe aguardando, ok? Muito obrigado. Doutor Claudinei, obrigado, satisfação mais uma vez. Foi muito bom receber Marcos Pereira hoje aqui no Direto ao Ponto. Sempre às ordens, Oliveira. Doutor Anselmo, obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Queria aqui que o presidente Marcos Pereira mandasse um abraço ao nosso deputado federal Vinícius Carvalho, que assim como eu, defende o consumidor no Congresso Nacional. Com grande satisfação, recebemos o presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro, Marcos Pereira. Queremos agradecer ao vereador Irineu Toledo e à sua assessoria por ter nos possibilitado conversar nesta edição do Direto ao Ponto com este representante político que tantos nos honra. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Até a próxima edição com o Direto ao Ponto. Até lá!